Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas, ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em Direito de Família e Sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade, parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem, apertem os cintos, e hoje temos o prazer e que alegria de receber Giovana Luneta. Ô, Giovana, apresenta a moça bonita. Então, para esse nosso segundo episódio, nós vamos conversar com Giovana. A Giovana é graduada em Direito, é uma poeta preta alagoana, dona das palavras mais lindas, da escrita mais afetiva, coautora do livro Inéditas, que inclusive organizou comigo e com Lavínia. E a autora do livro Sol Vem Depois, que já foi um sucesso na pré-venda, e já imagino que vem por aí. Depois você fala também um pouquinho sobre o seu livro. Ela é dona do abraço mais gentil e de um amor que inspira e que eu tenho certeza de que foi cultivado no seio da família dela. No dia 25 de maio é Dia Internacional da Adoção. E vamos conversar com a Giovana sobre este tema, sobre o qual ela vive e já escreveu várias vezes. Inclusive, o título do nosso episódio de hoje é Minha Mãe Me Escolheu Antes de Me Olhar nos Olhos, que é um trecho de um texto da Giovana. É maravilhosa. Muito bem-vinda, Giovana. Só para complementar essa apresentação, Giovana foi minha aluna. Tive prazer de ter Giovana como minha aluna na graduação em Direito, de me apaixonar por Giovana nesse trajeto acadêmico dela, de organizar um livro com Giovana e de apoiar tudo que Giovana faz. Que amo, né? Depois da rasgação de seda. Giovana, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por se fazer presente. E a sua presença é muito importante pra gente. A gente tá muito feliz. E não podemos começar, claro, sem antes escutar um pouquinho da sua história. Como foi que você chegou a esse planeta? Sim, queria agradecer por esse convite, assim. Carol sabe, Lavínia também, que esse tema, adoção, é um dos temas mais importantes da minha vida e que eu mais incluo, inclusive, na minha escrita também, né? Nos vídeos que eu gravo, nos assuntos que eu faço reflexão em cima. Então, vou contar um pouquinho da minha história, desse comecinho, né? Como é que começou tudo pra mim. Eu nasci no interior de Alagoas, em Arapiraca, no dia 29 de maio de 2000. E minha mãe é paulista, de São Paulo. Meu pai é nascido em Palmeira dos Índios e morava aqui em Maceió, mas na época ele estava com a minha mãe. Não, vou começar da minha parte só, voltando um pouquinho. Pelo que eu se sei, confundem, né? Sim, então é difícil falar, né? Sem falar dos meus pais. Aí tem eu que comecei a sentar com eles, mas nasci em Arapiraca. Quando eu nasci, eu tenho poucas informações sobre a minha genitora, né? Eu sei que ela não queria ser encontrada, ela deu as informações erradas no hospital sobre ela para realmente não encontrarem, não fazerem qualquer contato com ela. E nasci no hospital em Arapiraca, eu tenho uma família lá também. E aí, inclusive, esse tio meu, que trabalhava no hospital, foi que recebeu essa notícia do nascimento, que tinha uma criança lá que tinha sido deixada pela mãe, assim, depois do parto, né? Então, eu sei que eu não tive contato, ela nem me amamentou, ela só falou, ó, nasceu a criança, eu não quero ter contato com ela, por favor, afastem de mim. E aí, eu sei que foi isso que aconteceu. E a minha mãe mesmo, minha mãe de coração, ela tentou inseminação por muito tempo, porque ela tinha dificuldade para engravidar, tinha algumas complicações com o útero dela. E aí, ela e meu pai estava estudando em São Paulo, trabalhava lá também, eles já tinham escolhido adotar, né? Já era a opção deles e tal, porque minha mãe estava sofrendo muito, sofreu esse processo todo de não conseguir engravidar. E aí, ela usa esse termo, assim, que o médico falou, que o útero dela não comportaria uma gestação, porque ele estava muito remendado, né? De tantas, enfim, tantos tentativas, tantos procedimentos. E aí, ela aceitou, assim,
essa ideia da adoção. Não sei muito como foi para ela, mas eu entendo que foi de uma forma natural, pela forma como eu cresci sabendo da minha história, né? E aí, esse médico, que é meu tio, ele ligou para minha mãe, sabia que os meus pais estavam nesse processo querendo adotar, e falou, nasceu uma criança aqui em Arapiraca, aqui no hospital, e a sua filha, assim, sua filha nasceu, mas também, pelo que eu entendi, não foi como uma pressão, né, de, é sua chance agora, se você quer ser mãe, aproveita. Não foi dessa maneira, né? Mas ele sabia dessa vontade já em adotar, que a minha mãe não relutava, né, sobre isso, assim, nem meu pai. Então, ela estava no trânsito, acho que tinha sido... foi um dia depois dela ter recebido uma notícia não muito boa, assim, na vida dela, que fez os caminhos serem reordenados, né, na cabecinha dela. E aí, ela estava no trânsito e recebeu essa ligação. E aí, ela falou, é minha filha. Tipo, e agora, assim, o que é que eu faço? E aí, depois tudo tramitou, né, o juiz lá de Arapiraca, ele concedeu essa guarda aos meus pais, né? E eu não entendo muito bem como foi esse processo legal ainda, né? Mas aconteceu legalmente, tá? No final das contas. E aí, meus pais tiveram que pegar o voo para Maceió. E nesse tempo, a minha família lá de Arapiraca, minha avó, mãe do meu pai, que morava em Maceió, assim que soube, minha mãe falou, Dona Maria, a Giovana nasceu. A senhora pode ver como ela é, se ela tá bem. E aí a minha avó, com certeza, pegou o carro, foi pra Arapiraca. E aí eu vi minha avó, conheci minhas outras... a outra parte da minha família antes de conhecer os meus pais, assim. Aí fiquei lá, 3 dias depois eles chegaram. E aí depois eu fui pra São Paulo. Já tinha escolhido o nome de Giovana. Sim, já. Eu tava aqui esperando a oportunidade para fazer essa pergunta. Que é tão importante, né? Foi tão difícil para eu escolher, não sozinha, o nome do meu filho. A gente ficou matutando as ideias. Gente, a gente vai passar o resto da vida chamando aquela pessoa por aquele nome. Eu acho que a gente não tem ideia do quanto que o nome é importante até que a gente é atravessada, né? Sim, pela ideia de que eu vou escolher o nome para uma pessoa e vou chamar essa pessoa, enfim, o resto da vida. Luneta, no episódio passado, a gente falava sobre essa ideia, né, preconcebida, construída socialmente do amor, né, entre mãe e filho. Então, hoje, a gente queria escutar um pouquinho a sua perspectiva, enquanto filha, na construção desse amor, né, tanto desde lá até aqui. Como é que foi para você esse processo? Sim. Eu acho que um fator realmente importante para tratar aqui é que eu sou preta e minha mãe é branca. E aí, essa questão da raça, para mim, veio muito depois também, né? Tipo, dentro da minha casa, esse assunto veio muito depois. Mesmo que fosse já uma realidade que, desde o momento que minha mãe me olhou, ela já soubesse, assim. E, ao mesmo tempo, não sabia, porque ela não tinha muita informação racial, né? E eu também cresci sem ter muita. Depois a gente foi se encontrando e essa construção essa percepção, essa realidade que passou a ser vista e conversada também, contribuiu muito para esse amor da gente crescer de uma outra forma, né? Isso aconteceu muito depois. Quando eu tinha 16 anos, é que eu trouxe esse assunto para casa e que eu também estava na dúvida, também não me entendia direito. E eu trouxe essa dúvida para minha mãe. E para ela também foi muito complicado, né? Que ela vinha de um outro mundo. E aí a gente atravessou de diversas formas, assim. Eu vou dizer estranhamente, né? Eu tava me olhando, me estranhando, me reconhecendo, e minha mãe da mesma forma, né? Então, eu decidi não alisar o cabelo. Para ela foi uma questão. Porque ela não sabia como é que eu ia me sentir, como é que eu ia ser tratada. E ela também não sabia verbalizar isso para mim. Tipo, ela não sabia, acho que nem para ela entender de onde vinha esse medo, né? O que é que esse medo dizia? De como é que minha filha vai ser vista na escola? O que é que vão achar dela? Será que isso me distancia dela? Será que o cabelo dela não ser mais alisado, não ser mais tão parecido com o meu, vai fazer com que ela questione a minha maternidade ou quão filha minha ela é? Então, depois, com essas conversas mais sensíveis, eu entendi que isso era um medo dela também, né? E aí a gente pôde, nesses processos todos, que foram vários, sobre muitas coisas, a gente foi se amando e se vendo mais, né? Tipo, eu vi os medos da minha mãe viu minhas necessidades, e mesmo que isso gerasse medo nela, ela encontrou um caminho para que ela não me impedisse de encontrar o meu, assim. Então, a gente conseguiu encontrar
esse caminho juntas, né? Você acha que o fato de serem mulheres, né, mãe, filha, facilita ou complica um pouco esse processo? Porque me parece que rola, assim, alguma empatia pelo fato Sim. de, não, entendo que ela como mulher, a gente falava no episódio passado, justamente sobre isso, essa construção dessa relação do medo com a culpa, E é uma coisa que, aparentemente, né, são as mulheres que são mais convocadas a sentir. Você acha que facilita ou não o fato de você ser mulher? É difícil essa pergunta. Eu acho que em muitos aspectos facilita. Porque mesmo a minha mãe também tem a história de vida dela que não foi fácil. E eu acho que a gente encontra nessa relação uma cumplicidade maior para que, às vezes, pela primeira vez, ela verbalize coisas que ela nunca falou para alguém antes, assim. E eu sinto que vem muito também dessa sensibilidade que eu acredito que realmente faça... acho que isso é uma habilidade muito preciosa que a gente pode ter se conseguir ter condições para desenvolver isso saudavelmente na vida, assim. E aí eu acho que mesmo com essas complicações todas, sempre teve muito amor nessa história. E para continuar movimentando, continuar construindo, tipo, tanto da parte da minha mãe, quanto do meu pai, quanto da minha. E nessa minha relação com a minha mãe, mesmo nós encontrando muitas diferenças que às vezes gera ainda discussões e estranhamentos, né? A gente consegue entender que isso não muda esse amor, não diminui esse amor, pelo contrário, né? Faz com que a gente continue buscando alternativas para continuar construindo esse amor de uma forma real, né? Tanto ela me vendo como eu sou, com os meus sonhos, com as coisas que são prioridades para mim, com os medos que eu tenho e que eu quero trabalhar, e da mesma forma eu podendo olhar para minha mãe, entendendo que ela também é uma mulher que sofreu essas violências todas, né? Então, e ainda mais específica sobre a maternidade, porque a maternidade, eu não sei, né? Assim, não sou mãe, mas eu, olhando para minha mãe, olhando os exemplos da minha família, eu consigo entender que é sempre muito específico, né? Porque cada pessoa vem de um lugar, cada pessoa vem com um medo, né? E uma expectativa, e enfim. Bonito. Com relação ao que a Giovana conversou com a gente até agora, eu queria destacar 2 pontos. Um, com relação quando ela conta a história, né, de como aconteceu, de que a mãe dela já vinha tentando engravidar, já houve tentativas de inseminação artificial, e aí a mãe biológica da Giovana, enfim, a gente não está discutindo o porquê aqui, mas simplesmente não entregou a Giovana para que outra pessoa pudesse criar. E aí uma perspectiva que a gente precisa analisar é a perspectiva jurídica de como se dá essa adoção, que é interessante também porque é muito comum acontecer esse tipo de adoção, que a gente chama de adoção à brasileira ou adoção direta, né? Que não é prevista na nossa legislação expressamente, porque a gente tem um procedimento para adoção. Então, se eu pretendo adotar, eu vou me habilitar ao processo de adoção, eu vou ser inserida num cadastro, a criança vai ser inserida também no cadastro de adoção, isso evita privilégios, né? Isso vai privilegiar a igualdade de todas as pessoas que pretendem adotar. Mas, por outro lado, a gente não pode negar o fato de que a adoção direta ela também acontece, a despeito da previsão legal, né? Como aconteceu também com a Giovana. Então, o judiciário ele não vai fechar os olhos para esse tipo de situação, porque é um vínculo de maternidade, é um vínculo de paternidade que se constrói. E o que é que acaba sendo privilegiado na prática? É justamente tudo isso que a Giovana falou, o afeto, o vínculo de amor, o vínculo que se constitui entre essas pessoas. Então, o judiciário não vai simplesmente fechar os olhos e dizer não seguiu o procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e, então, eu não vou regularizar, não vou reconhecer esse vínculo, na verdade, né? Então, o judiciário acaba reconhecendo esse vínculo com base em um princípio maior, que é o princípio da dignidade, que é o princípio, em princípios, na verdade, o princípio da afetividade, também a questão do próprio vínculo que se constitui precisa ser reconhecido. Então,
existe um vínculo fático de maternidade. E o melhor interesse da criança e do adolescente precisa também ser observado, né? Se a criança está integrada naquela família, esse vínculo realmente precisa ser reconhecido. Então, com isso, não se quer dizer que o procedimento legal não deva ser seguido, muito pelo contrário, né? O procedimento legal da adoção, ele precisa ser seguido. Mas, por outro lado, no plano fático, muitas vezes, a construção desse vínculo acontece de maneira diferente. E ele também precisa ser reconhecido, porque ele existe. Sim. Né? E Giovana, com o relato dela, evidencia como esse vínculo se constrói, como esse vínculo se deu na vida dela de forma maravilhosa. Aí, aproveitando esse gancho, também queria falar outro ponto que você destacou, que é essa questão que você falou, a minha mãe é branca e eu sou preta, né? E você falou um pouco de como isso influenciou na própria construção do vínculo de vocês de maternidade, mas eu queria também saber, eu já ouvi alguns relatos seus quanto a isso, com relação a preconceitos que eventualmente vocês tenham passado em virtude disso. Você podia... até porque eu pergunto, porque a gente, no processo de adoção, quando a pessoa vai se habilitar para adotar, ela pode preencher um perfil do tipo, né, de criança que ela pretende adotar. Então, se ela só aceita adotar crianças brancas, por exemplo, se ela aceita adotar crianças negras, se ela aceita adotar irmãos, se ela aceita adotar crianças com deficiência, então existe esse perfil. Muitas vezes, o preenchimento desse perfil, ele é moldado por preconceitos, né? E isso acaba dificultando a adoção de crianças pretas. Sim. Crianças com mais idade. De crianças com mais idade. Tem também a questão da adoção tardia, porque a partir dos 7 anos, né, a gente já vê, quando você vai comparar o Cadastro Nacional de Adoção, que você vê a quantidade, à medida em que a idade vai aumentando, vai diminuindo a quantidade de pretendentes. E fica cada vez mais difícil essas crianças, né, já normalmente a partir dos 7 anos, mais difícil elas serem adotadas. E existem várias coisas que, inclusive, a gente pode e deve trabalhar esse tema aqui nas nossas conversas. Existem vários aspectos que estão por trás disso, né? De por que eu não adotaria uma criança maior, por que eu só adotaria uma criança recém-nascida, por que eu não adoto uma criança preta. Sim. Será que... É interessante também a fala dela quando ela diz: minha mãe, ela vivia outra realidade, que não era a realidade do preconceito. Então, é possível que ela não soubesse lidar com isso. E eu tive que ensinar minha mãe a lidar com isso. E é como interessante, né? Porque é a hora que inverte a situação. A mãe sendo ensinada, entre aspas, pela filha. Porque você, diretamente afetada, né, traz uma construção, um arcabouço que você teve que desenvolver e devolve para ela, para que ela também sustente junto com você algumas realidades que a gente sabe que, por vezes, são inevitáveis. Uhum. Sim. Você tinha perguntado essa questão do preconceito, né? Eu lembro, quando eu era mais nova, eu sempre tratei dessa questão muito abertamente, né? Tanto é que eu não lembro o momento em que minha mãe eu não precisei passar por essa assimilação, né? De sou adotiva. E essa é a minha relação com os meus pais. Não, eu acho que, pelo que eu entendi, ela sempre foi me contando historinhas e tal, e me dizendo nessas historinhas, né? E aí eu cresci, eu lembro que com 8 anos de idade eu conversava com uma prima minha que também é filha adotiva. E eu perguntava pra ela assim, mas você tem curiosidade em conhecer a sua genitora e tal? E aí ela dizia, tipo, a gente conversava tranquilamente sobre isso, né? E nessa época não era discutido, eu acho que eu nunca tinha escutado alguém falar sobre adoção. Tipo, nenhum colega meu dizia, eu também sou e tal. E aí na sala, uma vez a gente tava... A professora falou sobre essa forma, né, de se constituir família. E aí ela falou dos filhos adotivos e tal, das famílias adotivas. E aí eu levantei a mão e falei, professora, eu sou filha adotiva e tal. E aí ela falou, Giovana, não sei o quê. E acho que as pessoas sabiam, né, era uma turminha que cresceu estudando junta. E eu já falava sobre isso sempre. E depois, assim, eu tenho um amigo que estudava comigo, que ele também era filho adotivo, mas ele não se sentia muito aberto para falar sobre, né? Acho que ele nunca tinha questionado muito isso, mas ele também sabia, né?
E aí, na rua, assim, nos espaços, eu lembro que as pessoas que sabiam dessa informação, ou que, por mim, ou que ficavam sabendo por outra pessoa, perguntavam, tipo, mas você conhece sua mãe verdadeira? E eu acho que isso é um preconceito, né? As pessoas não entendem o que significa, o quanto dói, assim, uma criança ou alguém. Até quando perguntam isso pra mim hoje, né? Tipo, como assim? Mas eu conheço a minha mãe verdadeira, né? Tipo, Que é verdade, né? É a sua mãe. Exatamente. Então, pra mim era, ao mesmo tempo que era muito natural falar sobre essa relação sem insegurança, né? De pensar, ai, será que vão tirar minha mãe desse lugar que é dela e tal? E eu também não queria gerar essa insegurança na minha mãe, que eu sabia que ela não tinha, mas que ela também nunca trouxe esse assunto abertamente, né? Nos espaços. Então, eu, ao contrário, falava e queria proteger minha mãe também, né? Tipo, proteger essa relação, sem tirar de mim essa vontade, essa liberdade para falar sobre isso. E aí eu ouvi muitas vezes essa pergunta, assim, se eu tinha vontade de conhecer minha mãe verdadeira, se em alguns momentos... eu acho que gira mais em torno das pessoas não assimilarem essa relação, né? Tipo, às vezes olhavam para mim, para minha mãe, e eu sei que não compreendiam que era suficiente essa relação, né? Que não estava faltando alguma coisa ali, né? Para mim, nem para minha mãe. E para as pessoas era difícil de entender justamente porque eu já não percebia isso sendo debatido. Então, eu sabia que as pessoas, em lugar nenhum, tratavam dessa questão. Por isso que quando viam esse formato de relação, estranhavam e não achavam que era tão legítimo quanto uma família formada biologicamente, né? Assim. Mas é isso. Acho que... E esse ponto que a Giovana também abordou, existem outras formas de constituir família. Por favor. Né? Por favor, a família não é só aquela família nuclear tradicional, marido e mulher casados e com filhos. Né? Já deixou de ser há muito tempo. Hoje em dia a gente fala em um pluralismo com relação às famílias. E o vínculo que se constitui pela adoção também é uma forma de constituir família. O vínculo que se constitui pela filiação socioafetiva também. O vínculo decorrente das relações homoafetivas, a mesma coisa. Enfim, a gente tem várias formas de constituição de vínculos de afeto que são reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico e que são formas de constituir família e que produzem os mesmos efeitos jurídicos que as demais. Né? Então, inclusive, a nossa Constituição veda designações discriminativas com relação à filiação. Eu não preciso dizer, porque fulano é filho adotivo. Quem é a sua mãe verdadeira? Sua mãe verdadeira é a sua mãe. Né? Como a gente acabou de falar. Não, perfeito. Eu estava aqui, você falou que foi lá na adolescência que você começou a perceber aquelas questões que foram envolvendo ali a questão da cor, da pele, enfim, toda essa ideia. A gente tem, em teoria, né, que no início da vida, o filho e a filha têm o pai, a mãe, pensando nesse formato de família, como um referencial. Então, eu me identifico, eu admiro, eu tenho como exemplo essas figuras. Na adolescência, a gente já vai buscando o contrário, né? E por isso que dizem, não é adolescência, é aborrecência, porque ficam rebeldes, ficam... Enfim, porque a gente quer outros referenciais, a gente não quer mais ser como o pai, não quer mais ser como a mãe, e aí é na adolescência que a gente vai buscando se integrar em outros grupos, a gente vai entendendo que a gente gosta mais daquilo, então a gente busca aquilo outro, e foi nessa, vamos dizer, nesse meio, nessa vivência que você foi experimentando e se reconhecendo como uma mulher preta. E como foi, entre aspas, essa descoberta, esse reconhecimento para você? E qual é o efeito disso na tua vida? Sim. Foi através de uma amiga minha, que acho que a gente tinha 16 anos, foi numa aula, não lembro qual era a aula, e aí tava no livro, assim, falando sobre pessoas pretas. E aí, ela falou pra mim, né? Ela disse, mas você é uma mulher preta. A gente tava conversando e tal. E aí eu falei, eu sou? Aí ela falou, eu achei que você soubesse, assim, achei que você se considerasse e tal. E aí eu fiquei, também não disse que eu não era. Eu só perguntei assim. E aí depois disso eu levei essa questão pra mim, pra vida, assim. Depois disso que ela perguntou, aí eu falei, é verdade. Tipo, isso foi uma coisa que eu aceitei, eu acho, essa informação dela. E aí depois... eu aceitei, mas ao mesmo tempo passei muito tempo questionando isso, né? Por
Porque tem outros fatores, né? Tipo, o colorismo é uma questão que eu vim entender depois também. Que isso não estava nos livros de história, né? Então, eu me formei sem saber que isso existia, sem entender como é que isso se dava, né? A gente estuda a miscigenação e é isso. E aí, quando a gente vai na prática, as pessoas se chamam de morena e tal, e aí você vai sendo o que estão chamando você, e se chamando assim também. E acha E que aí... preto é só o preto retinto, né? Exatamente. Então, eu acho que eu, mesmo não dizendo isso, usando essas palavras, eu me identificava dessa forma, né? Assim, era assim que eu entendia, assim que eu vivia, assim que eu olhava as pessoas, mesmo sem necessariamente verbalizar, né? E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar mais sobre. Aí eu pensava, eu aliso meu cabelo. Aí eu pensava nos meus traços, no meu nariz. E aí isso também trouxe muito a questão da minha origem, né? Que eu não conheço o meu parentesco biológico. E, inclusive, as pessoas perguntam, mas você tem curiosidade? Sim, eu tenho curiosidade, mas mais por uma questão de... Eu acho que... de saber mesmo. Eu sinto que é uma lacuna que tem ali, e que pra mim seria importante mesmo preencher. Isso é uma coisa que eu converso com os meus pais, que também, nesse primeiro momento, pra minha mãe, que é mais sensível, assim, com esse tema, ela tinha esse receio, né? De, ai, meu Deus, o que será que vai acontecer quando ela Medo de conhecer? perder, Sim, Giovana. sim. Porque, no fim das contas, a maternidade é atravessada por muitos medos, né? Inclusive o medo de não ser suficiente, de não ser, de certo modo, amada, de não ser aquela mãe querida, escolhida. E a gente vai vivendo esses lutos no decorrer do processo, né? O filho e a filha que antes precisa de você para ser alimentado e sobreviver, daqui a pouco já tá ali com a colherzinha fazendo tudo sozinho, daqui a pouco tá escolhendo o que quer, daqui a pouco tá batendo na porta dizendo não, eu não vou, ou então sim, eu vou. E aí você vai percebendo que nesse processo você não é assim tão insubstituível ou necessária, né? E aí imagina-se que, de certo modo, pode uma mãe que num processo semelhante ao que de sua mãe se sinta com algum receio, né? Mas com certeza algo que também numa conversa, né, numa construção, vai sendo trazido para ela como um convite de pensar justamente o que vocês têm aí constituído. Sim. E que é o que acontece. Na prática, hoje já não... Ela não tem mais esse receio, porque eu entendi bem o que é que... Entendi bem assim. Porque é isso. Às vezes, no caminho, tipo, tenho essa informação, sei onde tá a minha genitora. Que seria, pra mim, o mais ideal, né? Quando eu penso nessa curiosidade, vem mais desse papel dela, né? Que me pariu, que me deixou no hospital, que teve que lidar com isso, né? Tipo, não sei como foi isso. Então, pra mim, sim. E eu acho que antes... Como eu não trabalhava em cima dessa questão, não lia sobre, não via sobre. E também lá em casa sempre foi tão natural que às vezes não era tão trazido profundamente sobre, para além de mim, da minha mãe e do meu pai. Eu lembro dessa brincadeira assim, que eu dizia, eu não quero não conhecer, assim. Eu não falava com rancor, mas eu descartava muito facilmente, assim, não pensava. Pensava assim, minha mãe é tão minha mãe que eu nem preciso de nada, nenhuma informação além dessa que eu tenho, assim, na minha casa. Mas depois eu entendi, teve um momento que eu tive um estalo, assim, de pensar nela, como será que foi pra ela, né? E aí eu me preocupei, me sensibilizando mesmo. Quando tive esse pensamento, eu me emocionei, pensando que com certeza ela tinha sido julgada, né? E aí eu pensei em tudo, tipo, nas coisas, nas informações que eu tinha, que ela era uma pessoa que não tinha condições. Pelo que eu entendi, eu já tinha um irmão biológico também, de uma outra relação com outro cara. E esse cara, o meu genitor, ele não queria cuidar, não queria que eu estivesse ali no meio deles, né? Na casa deles e tal. E ela teve que fazer essa escolha. Tipo, você continua aqui na casa, ou você vai cuidar dessa criança longe, né? E aí ela escolheu ter a gestação, escolheu me ter no hospital. E eu lembro, assim, me deram essa informação também, que eu não sei como é que minha família teve, mas teve, entendeu? De que, entregue ela a uma família que vai cuidar dela, amá-la e tal. Então, teve todo esse cuidado. Aí eu pensei, esse cuidado vem de algum lugar. E depois que tem eu não quero nem ver, tipo, ela não quis me segurar no colo e tal. Então, ela não teve essa oportunidade. Foi uma coisa que ela perdeu, assim, pra vida, né? Desculpa, mas às vezes não é nem que ela não quis. Era o medo de continuar. Sim. Sim. Então, ela tomou aquela decisão e foi firme, eventualmente, naquela decisão, né? Sim. E só uma observação com relação a essa questão de conhecer a origem.
pode ser que muitas pessoas não saibam, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a pessoa adotada tem o direito de conhecer a sua origem. Então, a partir dos 18 anos, pode ter acesso ao processo de adoção. Se os pais biológicos forem identificados, tem o direito de conhecer, de identificar civilmente esses pais biológicos. Sim. E eu percebo que muitas pessoas procuram, né, exercer esse direito de conhecimento dessa origem biológica. Sim. É interessante. E aí, você falando sobre essa questão de como é que se forma a família, que na escola você não aprendeu como se formava a família, eu tinha até, por coincidência, destacado um trecho de um texto seu, que você fala sobre isso, que você diz, em um dos seus textos sobre adoção, você escreve que seus pais são as presenças que mudaram a sua vida. Achei maravilhosa essa frase. E que te provaram, desde muito cedo, que o amor maior do mundo ultrapassa qualquer convenção, qualquer conceito prontinho. E aí, nesse texto, inclusive foi um texto, salvo engano, que você falou em algum ano aí anterior sobre o Dia Internacional da Adoção, que você fez uma tatuagem, não é isso? Sim. E aí você afirma que não aprendeu nem reafirmou o conceito de família nas aulas de genética, tampouco pela semelhança dos traços físicos nos quais as pessoas sempre reparam e eventualmente fazem comparações. Eu achei perfeito esse trecho. E é justamente, né, sobre isso que você já comentou aqui, de que a família não é só a família genética, aquela que a gente aprende na escola do azão e do azinho, né? Sim, sim. Eu gosto. É maravilhoso esse texto seu. Muito obrigada, Carol. Eu gosto dele também, do que ele diz, assim. Porque realmente, né, por isso que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Porque na escola, a família é isso. Mãe, pai e filho, essa estrutura se forma dessa forma. E aí, quando falam de famílias adotivas, falam muito rápido, assim. Como se isso não acontecesse em muitas famílias brasileiras, né? Exato. E como se não fosse legítimo também. Como se falam como se, assim, essa aqui é uma alternativa, quando não resta mais opção, assim. E não necessariamente, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm vontade de ter uma gestação, enfim, de constituir família biologicamente, mas sempre tiveram vontade de adotar. Então, não necessariamente precisa ser o último caso, né? Eu, esgotei todas as minhas opções, tentei aqui engravidar, não consegui, agora o que resta é adotar, né? Pois é. E esse é interessante, essa visão que as pessoas têm da adoção. Como Giovana está falando, é a última opção. Mas eu só quero filho se for assim, se for assado. E às vezes as pessoas precisam perceber que a adotar uma criança não é um objeto que você vai no supermercado, você vai ficar ali olhando, porque esse daqui, ele não tem nenhum riscozinho, não tem nenhum arranhão, é perfeito, eu vou levar. Sim. Né? Essa objetificação da criança é um dos grandes problemas da adoção. E também o mito do filho perfeito. Porque se eu vou adotar, então esse filho tem que ser perfeito. Gente, não é favor. Pois é, como se estivesse fazendo um favor. Caridade, e né? outra. Porque eu quero ter alguém para me fazer companhia. Não, você não vai ter um filho para lhe fazer companhia. Né? Então, não é um objeto que você vai no supermercado, que você pode trocar, que você pode devolver se vier com defeito. Sim. Né? Não existe filho perfeito. Porque meu filho é biológico, ele tá muito danado, vou devolver para... Não existe. Né? Devolver Não pra Isso existe. é tão importante você estar falando, Carol, porque assim, a psicologia que trabalha com a parentalidade, a perinatalidade, recomenda que o acompanhamento seja de qualquer forma. Por exemplo, da maternidade, seja acompanhado por uma psicoterapia, uma reflexão sobre esse caminho a ser perseguido. E era uma coisa até que eu queria discutir, Luneta. Em algum momento na sua trajetória você se viu na psicoterapia, foram questões que você levou para esse espaço ou para outros, em que você precisou assim, de recursos, de se recolher nas suas reflexões para perceber e assimilar, né, todo esse processo? Porque para a mãe é isso, assim, você precisa se colocar no lugar de refletir esse lugar, né? Não é diferente para a mãe que eventualmente
vai ali gestar na barriga, mas você começa numa gestão dos seus afetos. Você começa a se perceber ali com essas expectativas, né? Com esse desejo, com esse imaginário do que seria esse filho, essa filha, né? Esse desejo que te atravessa. Eu lembro que quando eu estava na tentativa de engravidar, a minha analista olhou para mim e fez: por que você quer ser mãe? E aí encerrou como boa psicanalista a sessão. Jogou e aí pra você. joguei pra mim, eu saí, passei a semana inteira borbulhando aquilo, fermentando. E quando eu voltei na outra semana, eu olhei pra ela e disse: você me fez uma pergunta no final da semana passada, da sessão passada, perdão, e eu cheguei à conclusão de que eu não tenho essa resposta. Morrendo de medo, né, do que ela ia dizer com aquilo. Você não é uma mãe suficientemente boa desde já. Aí ela olhou pra mim e fez: ótimo. Aí eu: ótimo? Ela: ótimo, porque não tem um porquê, né? O desejo é o desejo, a gente não questiona o desejo, a gente não vai lá pra poder... Tem explicação pra tudo. Não precisa ser dentro de uma caixinha. Então, claro que eu tinha que me perceber dentro de um contexto, já que para mim era uma escolha, né? A escolha de ser mãe, de me preparar minimamente, financeiramente, minimamente, emocionalmente, para tudo que estava por vir. Por que eu queria? Não para obter uma resposta, mas para me perceber nesse lugar. Porque muita coisa vai acontecer e a gente tem que, no mínimo, se dar a reflexão, mas não necessariamente encontrar as respostas. Você fez psicoterapia ou faz? Existe uma pauta ali ou existiu em algum momento no que diz respeito ao processo de adoção? Sim, eu fiz em 2017, foi quando eu entrei na terapia. Aí a minha psicanalista, eu lembro que eu trazia que essa questão, principalmente em torno de querer conhecer minha origem, né? De onde vinha essa vontade, assim. Por que eu tenho essa vontade? E não era também uma coisa que me preocupava muito, era só de entender essa razão. E como não era só um assunto meu, mas principalmente meu, eu sabia que isso afetava a minha mãe, principalmente, né? Meu pai era mais tranquilo, assim, de falar: tá bom, você quer conhecer, vamos buscar a forma, né? Os meios pra isso e tal. E minha mãe também, tipo: não, filha, eu não sou relutante e tal. Mas eu já percebi A relutância. Exatamente. E aí eu queria tranquilizar, assim, eu queria ter uma resposta não pronta necessariamente, mas eu queria saber, verbalizar pra minha mãe de onde vinha essa inquietação. E aí vinha muito desse espaço de vários questionamentos sobre mim, sobre a minha identidade, que eu não conseguia, assim, me conectar com os meus pais nisso, né? Tipo, quando eles falavam da árvore genealógica deles, não era como se eu não fizesse parte disso. Pra mim, eu sinto muito que essa relação começou eu, minha mãe e meu pai, e aí todos os parentes que eu pude conhecer na vida, né? Depois disso é que a minha história se constrói, que eu consigo lembrar e ter lembrança e sentimentos e afetividade. Então, com a minha psicanalista, eu consegui entender o motivo, né? Quando eu tava me olhando, me entendendo enquanto uma menina, na época adolescente, preta, entendendo meu cabelo, entendendo os meus traços, entendendo a cor da minha pele mais clara, e buscando entender isso, eu falei: eu quero poder olhar e, às vezes, tipo, poder reconhecer o tom de pele dessa minha genitora e falar: entendi, então a minha pele deve ter sido uma mistura dela com alguém. Poder entender, me situar um pouco melhor sobre mim, sobre essa origem, né? Sobre esse ponto que eu não tenho como acessar de nenhuma forma com as pessoas que eu amo hoje, que são minha família hoje, né? Então, foi importante de entender essa necessidade e de hoje ainda ter, não sei, indo pra lá em busca desse conhecimento, desse contato com ela, eu tenho mais segurança de entender o que isso é pra mim, assim, que eu não tô tentando ressignificar coisas, né? Tipo, nessa relação. Minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai. E mesmo que crie um afeto, eu conhecendo, a gente tendo alguma afinidade, e eu sempre trago essa segurança à minha mãe, né? De falar: não sei como é que se daria a minha relação com ela, o que é que seria isso, mas minha mãe é você, assim. Pra mim é o que importa, tipo, é o que... Esse conceito eu tenho desde neném, né? Desde antes eu consegui pensar, assim. Então, ela também se sente mais tranquila em relação a isso. Então, eu fiz a psicanálise também nessa pergunta que eu fiz pra mim mesma lá, é uma resposta pra mim e pra minha mãe, né? Meu pai, nem tanto. Meu pai é mais tranquilo, aparentemente. Mas é isso. Perfeito. Gigi, no seu livro, O Sol Sim. Vem Depois, Sim. você fala muito de adoção também, né? Eu falo. Eu fiz pra montar o livro, assim, as partes dele. É um livro sobre afeto, sobre esperança, sobre esse dia que vem depois, né?
que faz a gente respirar quando não tá tão bem e fala assim, não, depois melhora, depois o sol vem, né? E aí eu falo sobre isso, sobre esse afeto, sobre essa esperança realmente nessas relações, nas famílias, né? Ter esperança nisso, porque pelo menos eu fico bem, bem frustrada e bem triste quando tem essas notícias que são diárias, né? De casos de violência na família, ou de pais que não falam mais com filhos que não falam mais com pais, porque não conseguiram de alguma forma, não puderam lidar com uma conversa ou com conversas seguidas, né? Enfim, coisas que separaram. E aí eu acho que no meu livro eu tenho como, nessas páginas que eu escolhi falar sobre adoção, tem todo o carinho da minha mãe, todo o carinho do meu pai, mesmo nos momentos difíceis da gente, assim, me dando esperança desse outro dia, me dando esperança nas outras relações que eu tivesse também, entendendo o carinho que eu quero receber, como eu quero ser tratada, mesmo nas discussões e mesmo nos pensamentos muito opostos. Foi o que eu aprendi com eles, né? A gente é muito diferente em muita coisa mesmo, que às vezes não dá nem pra juntar assim pertinho, mas esse carinho é sempre muito grande, nunca me faz pensar, será que isso seria suficiente para acabar com essa relação? E nada assim. Mesmo coisas muito importantes para mim, que às vezes eles também não conseguem entender muito bem, e que talvez eles não entendam muito bem, nunca. Isso nunca não é um impeditivo para esse amor continuar muito grande dentro dessa realidade, né? Que é meu pai sendo do jeito que ele é, da criação dele, minha mãe também, e a gente tentando se melhorar, crescer junto, né? Acreditando que nenhum pensamento tá finalizado. E é uma coisa que eu levo muito pra casa também, assim, mãe, vamos trabalhar isso, né? Porque esse conceito aqui não é muito mais... E aí ela vai, e trabalha a mentezinha dela pra, tá bom, filha, vou ouvir você, pelo menos. Então, no livro tem um pouco dessa... Que legal. No fim, quando a gente fala sobre o processo de adoção, a gente tá falando de amor, né? Um amor que se deseja, que se escolhe. E todo o tempo o amor, assim, atravessa. Eu ia dizer, vamos terminar esse encontro falando sobre amor de uma forma bem luneta. Você lembra de algum poema seu que você pudesse trazer aqui pra gente? Nem que seja um pedacinho. Uma frase. Só pra finalizar com a tua assinatura. Vou ler pra vocês. Para ser mãe, não precisa ser de sangue. Às vezes às vezes não. Você me encontrou só depois de eu ter nascido. Eu em Arapiraca, você em São Paulo, e de longe se fez essa união. Não passei os 9 meses na sua barriga, mas sei que a vida já me guardava para você desde muito antes. Tanta coisa, tanta dor tão sofrida nas suas tantas tentativas de ficar gestante. Todas as vezes falharam, você sempre esperava mais um pouco. A adoção foi a alternativa, e no Nordeste nascia sua filha de outro corpo. Você não me alimentou pelos 9 meses antes de eu nascer, mas quando me encontrou, deu a mim todo o amor e condição para que eu desse conta de crescer. Nem toda mãe segura seu filho logo no momento em que ele nasce. Às vezes demora uns dias, anos, ou seja lá o tempo que passe. Mas quando o encontro acontece, quando seu coração batendo em outro corpo aparece, aí você percebe que o amor de mãe vai muito além do sangue que você recebe. Amor de mãe tem cheiro de cuidado, é madrugada mal dormida e é sono que só dorme depois de eu ter chegado. Tem carinho, tem diferença, tem briga, mas o amor dá um jeito em tudo para manter essas duas unidas. Minha mãe, neste dia que é seu, eu digo que ser sua filha é um presente meu. Ser cuidada e amada por você todos os dias desde que a gente se encontrou é a maior prova de que mãe nem sempre gera. Mãe também é aquela que nos faz viver de amor. Perfeito. Eu me segurando aqui pra não Eu não segurei nada. Lindas, lindas, lindas. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço, maravilhosas. Obrigada. Tão lindinhas, lindas. Obrigada. Foi maravilhoso. Beijo. E até a próxima. Até a próxima. Eita.